Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 10 de novembro de 2016, nós estamos falando de Dublin, capital da Irlanda. Aqui são 3 horas da tarde, aí para vocês é 1 hora. Vou aproveitar a minha meia horinha de almoço para fazer esse videozinho. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria aqui de deixar só um agradecimento a um leitor que colaborou lá no blog. Lá no blog a gente tem uma barra lateral para vocês fazerem as suas doações. Quem ainda não contribuiu ainda lá com a gente, entra lá, faz a sua contribuição para ajudar a gente na geração de conteúdo. Bom, eu gostaria de agradecer ao Marcelo Silva pela sua colaboração lá no nosso blog. Muito obrigado aí, Marcelo, por ter colaborado lá com o blog. Bom, geralmente quando eu faço um post sobre a ação que eu comprei, eu geralmente escrevo um texto. Dessa vez eu resolvi fazer um balanço comentado, porque tem tempo que a gente não faz balanço comentado aqui no blog, e essa empresa aí é pouco conhecida e tal. Então eu achei que seria interessante. Bom, o que a gente vai falar hoje? De quem que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar da Autoliv. Autoliv, é isso aí, galera. Autoliv, mas vocês devem estar falando, pô, Viver Dividendos, que raio de Autoliv é essa? Bom, provavelmente você já deve ter usado algum produto dela. Apesar de você não conhecer, com certeza já deve ter usado algum produto dela. Ela fabrica peça para carros. A gente vai falar do case de negócio dela depois, mas com certeza você já usou algum carro que tem alguma peça da Autoliv. Bom, o que geralmente a gente olha quando a gente vai comprar uma empresa? Primeiro a gente olha os números, e depois, se a gente gostar dos números, achar legal, a gente vai e dá uma estudada no case de negócio da empresa. Porque se você vê nos números ali que não está legal, você já descarta. Os números é mais rápido de você ver. O case de negócio você tem que entrar, ler balanço, estudar, procurar saber da empresa, conhecer a história. Aí é um pouquinho mais demorado. Aí você perde um tempão na hora que você vai ver os números da empresa não presta. Então começa primeiro pelos números, olha, viu, beleza, bacana. Aí você estuda o case para ver se tem alguma pegadinha, se tem alguma surpresinha ali naqueles números. Bom, eu estou montando uma carteira de ações na Europa. Depois eu vou explicar para vocês por que é importante um investidor brasileiro investir nos Estados Unidos, ter algumas empresas fora dos Estados Unidos. A Autoliv é listada na Bolsa Americana, mas a sede dela não é americana. Ela está situada em Estocolmo, na Suécia. Ela é uma empresa europeia. Então é importante a gente, como investidor, ter uma empresa fora a nível de questão tributária. Isso é muito benéfico para a gente. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns números aqui. A gente começa olhando aqui a receita. A gente vê que a receita da Autoliv aí, ó, saiu de 6,1 bilhão, já está batendo aí quase 10 bilhões esse ano aí. Provavelmente deve passar essa marca dos 10 bi. Aí a gente dá uma olhadinha, que eu sempre falo com o pessoal, a gente tem o privilégio ainda de ver esses 2 anos que são muito importantes, são os anos da crise ali de 2008, 2009. Então é importante a gente ter um panorama desses 2 anos aí. O que geralmente a gente olha nesses 2 anos? Você tem que observar se a receita manteve. Eu vou ter que dar algumas paradas aqui, por causa que a Laurinha acordou. É bicho. É bicho não, né? Então, o que a gente precisa de olhar? A gente tem que olhar essa receita aqui para ver se a receita manteve uma linha de crescimento. Se a receita tiver muita variação, não é um ponto positivo. Você vai ver que quase todas as empresas vão ter um certo grau de dificuldade aqui durante 2008 e 2009. Mas você vê que a Autoliv logo ela conseguiu se recuperar. Isso é um bom sinal, sinal de que mostra força aí no balanço dela. Beleza? Uma coisa que vocês têm que observar muito nas empresas europeias, que diferente das americanas, você vai ver que é meio difícil achar empresa com esse case aqui. Não é muito fácil não, você tem que garimpar bastante mesmo. Porque lá nas empresas americanas elas costumam ter esse perfil aí. Já as empresas europeias você vai ver que tem hora que ela faz 4 bilhões de faturamento, aí no outro ano faz 5, aí depois cai para 3, então assim, fica meio que uma variação. Eu não gosto desse tipo de empresa, eu gosto de empresa que mantém uma linha aí constante, uma linha crescente aí de crescimento das receitas. Então a Autoliv ela tem essa característica, um ponto positivo para ela, para mim. Segundo ponto que a gente olha aqui é o lucro. A gente vê aí que a empresa também tem que fornecer um crescimento do lucro. Ela saiu de 402 bilhões e está aí performando 604 milhões para o acionista de lucro. Mas você vê que aqui, ó, ela sofreu bastante aqui em 2009. Caiu o lucro muito. Provavelmente isso aqui tá com cara de ser um não recorrente. Tem que dar uma lida lá no balanço, dar uma estudada. Mas está com cara de ser não recorrente. Talvez nem teve efeito caixa. Porque você vê aqui, ó,
que a geração do o caixa aqui, ó, o caixa livre, nem foi tão impactado, ó, tá vendo? Você vê que o fluxo de caixa livre dela chegou até a crescer. Isso aqui deve ter sido alguma coisa contábil, alguma baixa contábil, e aí você acaba desconsiderando esses números. Mas o outro ponto que você tem que olhar é o lucro por ação. O lucro por ação você tem que observar que ele tem que crescer. A empresa tem que manter isso aqui em crescimento, porque às vezes de repente a empresa está crescendo o lucro, crescendo a receita, mas também está aumentando o número de ações no mercado. Aí não é um bom sinal, entendeu? Isso daqui já é bem mais tranquilo em empresas americanas. Mas as europeias, geralmente essas que têm um bom case, você vai ver elas, mesmo que elas não consigam diminuir, elas tentam pelo menos manter no patamar aceitável aí o lançamento de ações. Outro ponto que a gente tem que olhar, e a gente combina esses dois aqui, ó, é esses dois pontos aqui, ó. É o dividendo. Claro que um blog chamado Viver de Dividendos vai olhar o dividendos, né? Não tem como não olhar, né? Mas a gente vê aí, ó, que ela praticamente aí, ó, deu quase que dobrou de dividendos aí nesses 10 anos aí, ó. De 1,36 ela foi para 2,28. É um bom crescimento de dividendos. Ela manteve os dividendos, mas aqui, ó, você vê que ela deu um corte aqui em 2009, ó. Ela deu um cortezinho em 2009 aí, violento nos dividendos. Então eu já sei já que essas empresas europeias eu vou ter que ter um pouco mais de tolerância com elas, igual eu tenho com as brasileiras, né? Quando eu tinha minha carteira brasileira, às vezes a empresa cortava, eu dava uma segurada. Já nas empresas americanas, cortou o dividendo para mim, eu estou pulando fora. Então aqui um outro ponto que você tem que olhar junto com os dividendos é o índice de payout. O payout dela está em 33%, você vê que sempre se manteve baixo o payout, então isso aí é um bom sinal, é um sinal de que ela vai manter a taxa de crescimento e ainda vai conseguir ter fôlego aí para crescer os dividendos, entendeu? Então você tem que observar isso daqui também. Eu gosto de empresa quanto menor o payout, melhor. O ideal é que a empresa tenha payout abaixo de 80%. E aqui a gente, para finalizar, dá uma olhadinha rápida aí só para ver se o fluxo de caixa dela livre não tem nada negativo. Tá tudo positivo, você vê que vem mantendo uma geração de fluxo de caixa crescente e tal. Isso aqui é normal ter essas variações, não tem nada com que se preocupar muito quanto a isso. Então acho que nessa primeira etapa aí de análise aí do balanço, deu para a gente ter uma noção. Vamos ver como que anda o endividamento da Autoliv. Endividamento a gente olha dois pontos. Você tem que olhar esse aqui, ó. A dívida sobre o patrimônio, então você vê que 39% do patrimônio dela é dívida, tá? A dívida dela equivale a 39% do patrimônio da empresa. Aí o cara fala, pô, mas isso é muito ou é pouco? É só para você ter uma noção. Você vai definir se a dívida é muito ou pouco, depende da geração de caixa da empresa, né? O cara pode ter quase 80% aí, mas ter uma boa geração de caixa e a dívida ser baixa. Eu fiz um vídeo, eu tenho um artigo muito bom lá no blog, aqui no blog, né, explicando sobre como analisar a dívida de uma empresa. Mas, basicamente, o que você precisa de olhar é esse carinha aqui, ó. É o índice de cobertura de juros. Você tem que observar ele. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Se a empresa tiver com índice acima de 5, é um bom sinal. Se a empresa tiver com índice abaixo de 5, você já começa a abrir o olho. Se tiver abaixo de 2... Tu já acende o sinal vermelho aí, porque significa que ela vai começar a ter dificuldades em pagar os juros. Ela não vai conseguir pagar os juros vai começar a corroer o lucro dela. Então tem que ficar ligado aí com esses números abaixo de 5, você já assina já um sinalzinho aí de alerta aí para tu ficar ligado aí quando tiver abaixo de 5. Ela tá com 14 pontos, então assim, bem tranquilo mesmo. Você vê que ela veio melhorando o endividamento dela. Ela realmente tem um case bem legalzinho. Bom, demos uma olhada nos números. Vamos só dar uma olhadinha aqui no valor das ações. Eu vou explicar para vocês aqui, porque muita gente pode se assustar com isso. Tem gente que olha muita cotação, né? Você olha aí, ó. Você vê que ela, nesse último ano aí, ó, deu uma despencada maneira. Isso aqui, ó, Brexit, tá, galera? Essas ações aí dela deram uma caída legal, ó, 24% de queda, comparado ao início, a um ano atrás. Isso aqui foi por conta do Brexit. Então não tem nada aí de surpresa no balanço dela, não. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no case de negócio da Autoliv. Bom, por que o Viver de Dividendos escolheu a Autoliv?
Vou explicar para vocês assim da seguinte maneira. O mundo ele passa por fases e tem aqueles momentos que uma determinada indústria é a cereja do bolo, vamos dizer assim. A gente já teve a produção de energia, onde as elétricas eram as grandes empresas cobiçadas. Depois a gente teve o setor até mesmo de automóveis. Depois a gente teve aí os computadores na década de 90. Pô, todo mundo queria empresa de computador e tal. E junto com ele, as empresas de software. Depois a gente teve aí, mais recentemente, a gente teve aí com a Apple a ascensão dos telefones celulares, onde pô, a Apple, você vê, a Apple chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo, assim, pra você ter noção. Então hoje, assim, o foco do pessoal está muito em empresas de tecnologia, né? Você já vê desde a década de 90 até agora, as empresas que tiveram grandes destaques aí no mundo foram todas empresas de tecnologia. Então, qual vai ser? Você hoje tem que tentar visionar qual vai ser a próxima parada daqui para frente. É claro que tu não vai ficar dando all-in nessa parada, né? Mas pelo menos você tem que ter uma noção de mercado. Para onde que o mercado está indo? Eu acho importante. Tem gente que fala que não tem que analisar isso. Ah, não, tem que só olhar número e igual um maluco comprar número. Pô, número é o que aconteceu daqui para trás, meu amigo. Tu tá comprando o passado. Tu tem que olhar assim o futuro, tu tem que ter uma noção de mercado, aprender a analisar o mercado, aprender a entender para onde o mercado está indo, para você se posicionar da melhor maneira ali dentro do cenário. Então, eu vejo da seguinte maneira. A próxima cereja do bolo, igual foi os celulares, que todo mundo popularizou, todo mundo usou e tal, a próxima cereja do bolo vai ser os carros autônomos. O dinheiro do mundo vai girar em cima dos carros autônomos. Então, as empresas que estiverem melhor posicionadas nesse cenário vão ser as que vão ter um maior crescimento, vamos dizer assim, vão ter o melhor retorno para o acionista. Só que aí você pega e fala assim, pô, mas vamos comprar uma Tesla então. Mas aí você tem que ser inteligente, né? Você tem que olhar o balanço, não é só aí, porra, a modinha é essa, eu vou comprar e sem olhar o balanço. Você tem que fazer uma combinação de todo o conteúdo, não é só uma coisa não, né? É igual eu falei com o pessoal que só olha número, e é errado só olhar uma coisa. O cara só olha o número e acabou. Não, você tem que olhar o número, você tem que olhar o conteúdo da empresa, você tem que olhar o case de negócio, você tem que olhar o mercado onde ela está inserida, as perspectivas de mercado, então isso tudo. Então eu vejo que o grande boom que vai ter aí no futuro são os carros autônomos. Pode ter certeza disso. Eu não dou aí 10 anos aí para os carros autônomos estarem popularizados e todo mundo aí trocando de carro igual doido. Enfim, vai ser uma coisa assim meio que... Vai ser meio doido, mas quem acompanha o Papo de Dividendos sabe o quanto de notícia que eu trago sobre carros autônomos. Toda semana sai muita notícia sobre esse conteúdo. Não é porque os dividendos gostam dos carros autônomos, não é isso não. É porque realmente sai mesmo, eu trago a notícia porque realmente sai. E a Autoliv, ela é especialista em segurança. E quando você fala de carro autônomo, a grande chave da parada é segurança. Então assim... Mesmo que a Autoliv não tenha ali um papel na frente, na cara do povo, né? Como, igual a Apple, né? Você pega aí, às vezes, não necessariamente você comprar a Apple, mas você pode comprar a empresa que fabrica ali os iPhones para a Apple, entendeu? É claro que essa empresa acho que não é de capital aberto aí na Bolsa de Nova York, se não me engano. Mas agora nem perde tempo comprando esse negócio, não, que a era dos iPhones já acabou. A era dos iPhones já acabou, agora é carro autônomo. Mas, então assim, a Autoliv ela vai ter um papel muito importante nessa próxima etapa aí do mercado mundial. E ela é uma das maiores empresas aí do mundo nesse quesito de segurança, que é uma peça-chave para os carros autônomos. Você imagina o carro autônomo, ele vai ser mais dependente de segurança do que qualquer outra coisa. Porque eu já estou vendo notícia da Tesla aí, de nego morrendo em carro autônomo da Tesla. Imagina quando popularizar e começar a dar merda para tudo quanto é lado. Então, quer dizer... Isso daí vai ser um ponto muito importante nessa questão aí dos carros autônomos. E a Autoliv, ela é protagonista nisso. Ela tem bastante recurso quanto a isso. Vocês podem ver aqui, ó, ela está desenvolvendo um sistema aqui, ó, que eles chamam de Active Safety System. Sistema de segurança ativo, que tem dois modelos de sistema de segurança, o ativo e o passivo. O ativo, ele evita que o carro bata, pare automático, freio automático, entendeu? Tem uma coisa mais autônoma ali. O passivo geralmente são os airbags, o cinto de segurança. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos produtos, mas só para vocês irem entendendo. Aí eu quis fazer essa pequena introdução aí para vocês entendendo aí. Aqui ó, o que eu estava falando com vocês.
da segurança ativa e tal, de evitar de bater, aquela coisa toda. Então isso daqui vai ser o grande boom nos próximos anos aí, pode ter certeza disso. Então ela tem vários sistemas ativos aí, ó, radar, tá vendo? Para evitar detectar que o carro bate. Depois, se vocês gostarem do case negócio da empresa, entra aqui no site da empresa, assiste os vídeos da empresa, tenta entender o que a empresa faz. Não é só comprar a empresa lá, tá vendo? Olha, ele tem um sistema de visão onde ele detecta as pessoas, detecta os objetos. Isso aqui, cara, é o coração do carro autônomo. Isso é o coração do carro autônomo. Você não consegue fazer um carro autônomo sem isso aqui. E a Autoliv tem essa tecnologia. Ela tem essa tecnologia. Então isso daí é um ponto muito importante aí pra gente analisar. Night Vision, a visão de noite, ela detectando as pessoas na rua ali, ó. Consegue achar a pessoa mesmo o animal ali, né, o bichinho ali, ó. Mesmo de noite. Então assim, é uma empresa pioneira, ela investe bastante em desenvolvimento, na área de pesquisa. E tem bastante produto legal aí para vocês darem uma olhada. A gente tem algumas coisas aqui de volante, tem algumas coisas de sistemas eletrônicos, aqui aquele sistema que eu estava falando que evita a batida, tem alguns produtos aí voltados para a segurança de pedestres, tem esse aqui do banco e tem um das cadeirinhas de criança. Bom, esse aqui foi só para você, e os airbags, né, como eu falei. Esse aqui é a grande fonte de renda dela hoje são os airbags, né? Os airbags são assim o principal gerador de receita da Autoliv, né? E ela atende basicamente, o que a Autoliv faz? A Autoliv trabalha por trás, ela atende essas montadoras, ela vende peças para o cara colocar dentro do carro. Que essas montadoras, na verdade, ela não fabrica o carro, ela pega a peça do fulano, do cicrano, junta e monta um carro. É isso que ela faz, ela não fabrica. Então, basicamente, a Autoliv, ela é quem fabrica basicamente uma parte do carro, né? Então, ela mesma é uma fabricante de carro, né? Então, é muito importante a gente tentar entender esse momento que o mercado está passando, traçar uma perspectiva futura e entender qual é o cenário da Autoliv ali dentro e ver o quanto que a Autoliv vai se beneficiar. Quem já entendeu a questão dos carros autônomos, para quem não sabe o que é carro autônomo, tá aí cruzinho de tudo, carro autônomo é aquele carro que dirige sozinho, você entra dentro do carro e fala, eu quero ir na padaria, ele vai te levar na padaria. Eu já falei sobre isso aqui nos papos de dividendo, falei que no futuro a gente não vai comprar carro mais, você que está acostumado a ir lá na lojinha lá da Ford, da Hyundai, me dá um carrinho aí, não vai ser mais isso. Você vai assinar um serviço de carro, igual é o de música, você não escuta a música lá no Spotify, você não vai lá, não assina suas músicas no Spotify, não vai lá na Netflix, assina sua Netflix. O carro vai ser a mesma coisa, você vai chegar, vai pagar lá pro Google, vai pagar pra Apple, eu quero pagar uma assinatura lá de R$150 por mês e andar ilimitado, o carro vai me levar da Apple, do Google vai me levar onde eu quiser, entendeu? Então basicamente vai ser assim no futuro. Você não vai, é claro que vai ter gente que vai querer comprar o carro por esporte, né? Eu gosto de dirigir. Sempre vai ter aqueles malucos que gostam de dirigir, mas de modo geral, a grande maioria da população vai usar o carro autônomo, é igual ao computador. Tem um cara, igual eu, programador, eu gosto de ter um computador, mas a maioria do pessoal não usa mais computador, usa só o celular. Eu não curto muito isso. Então, assim, sempre vai ter aqueles hipsters, né, que gostam da coisa mais antiga. Mas, de modo geral, a gente vê uma grande demanda aí para esse setor. E a Autoliv, ela está inserida aí dentro, com força, com bastante força nesse setor. Eu separei aqui alguns relatórios, dentro do relatório anual, o que eu queria destacar para vocês aqui, 2 pontos que eu acho muito importante. Como eu falei com vocês, a grande força da Autoliv é a perspectiva de crescimento aí por conta do mercado. Mas isso daí acaba gerando também um certo... é positivo e negativo ao mesmo tempo. Porque ela acaba dependendo muito das montadoras. Então é muito importante você analisar a parceria que ela tem com as montadoras. E aqui ela fala algumas coisas dos clientes dela, no balanço dela. Esse aqui é um relatório anual dela. Ela fala nossos clientes e tal. A maior montadora dela aí, o maior cliente dela é a General Motors, com 12% das receitas, seguido da Ford ali, empatada com 12%, e a Renault Nissan com 10%. E aí você começa a entender aqui a Renault Nissan. Por que eu queria colocar um destaque aqui na Renault Nissan? A Renault Nissan cresceu bastante de 2007 para cá. Se você for olhar os balanços da Autoliv, você vai ver que a Renault Nissan cresceu bastante para cá. É porque no Japão, deixa eu explicar para vocês como é que tem. No Japão tem um termo que chama, eu vou anotei uma colinha aqui, Fuyu Keiretsu. Keiretsu, acho que é isso que pronuncia mesmo, Keiretsu.
É um termo japonês, onde significa basicamente uma junção de empresas. Elas se juntam num único grupo, vamos dizer assim, não oficial, né, mas se juntam num único grupo, para poderem assim se protegerem de aquisições, se protegerem de flutuações de ações no mercado e para tratar de estratégias juntas, né? Então, geralmente essas empresas do Keiretsu japonês, elas possuem participação uma na outra. É muito comum, é obrigatório, eu acho até, essas empresas uma ter uma participação, mesmo que minoritária, no negócio da outra. Porque assim, dessa forma, eles entendem que todo mundo fazendo parte, uma parte pequena do bolo, vai acabar se preocupando com que todo o bolo saia muito bom, para que todo mundo se beneficie. Então você vê assim, basicamente a gente tem dois Keiretsu lá no Japão, que é o Keiretsu da Nissan, e a gente tem ali o Keiretsu da Honda. E a Autoliv participa dos dois Keiretsu. Na verdade, da Honda ela não está dentro do Keiretsu ainda da Honda, mas ela atende a Honda. Ela participa do Keiretsu da Nissan. Ela fez uma joint venture e formou a empresa Autoliv Nissan Kogoyo Japan. Essa empresa foi formada basicamente a partir de 2007 e ela é para produção de freios automotivo. Ela surgiu com a contratação ali na entrada do board ali de diretores ali do senhor Sakamoto em 2007. Ele entrou dentro da empresa e ele acabou alinhavando aí a entrada da Autoliv dentro desse Keiretsu japonês. Isso é uma coisa muito comum no sistema de empresas japonesas, não só automotivas, mas acho que boa parte das empresas japonesas elas trabalham nesse sistema de Keiretsu. E isso daí é uma coisa antiga do Japão. O Japão às vezes bate na tecla lá que tinha que acabar com isso e tal. Isso é o que tem mantido a empresa japonesa forte no mercado, né? Tem feito com que o Japão consiga sobreviver competindo contra os outros grandes. Mas isso daí é uma faca de dois gumes. Por quê? Uma vez que você está ali dentro daquele ciclo, você acaba sendo um pouco mais acomodado. Porque não vai chegar outra empresa e tomar o lugar da Autoliv ali dentro com a Nissan e com a Renault. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Mas então às vezes a Autoliv acaba se acomodando e inibe um pouco a inovação. Então lá dentro do Japão mesmo eles estão fazendo um movimento para acabar com esse Keiretsu, fala que isso daí é mais prejudicial do que positivo, mas a verdade é que isso aí, essas coisas no Japão, acaba que o Japão é muito devagar para mudar essas tradições deles, não tem jeito. Mas então assim, o que me chamou bastante atenção foi a entrada da Autoliv, ela fazer parte desse Keiretsu japonês, que ali a gente pega bastante empresas ali dentro. E além disso, ela ainda é parceira da própria Honda e da Hyundai, entendeu? Então, você vê que ela tem bastante cliente aqui, Volkswagen, ela tem a BMW, ela fez uma parceria com a Volvo, tá aqui em cima falando também, ela fez uma parceria forte com a Volvo. A Volvo está desenvolvendo uns carros autônomos aí, então a Autoliv tá nessa parceria pesada aí com a Volvo para poder fazer esse desenvolvimento aqui, ó. Autoliv Nissan, e aqui na Volvo também, ela está fazendo uma parceria pesada aí com a Volvo, e a Volvo deve vir aí com carro autônomo aí para competir no mercado que o mercado de carro autônomo, eu estou falando com vocês, vai ser cereja do bolo, mas não vai ser mole não, vai ser só cachorro grande brigando. Você pega aí a Volvo, você pega a BMW, que já fez parceria com a Intel, já tá colada na Intel ali para tentar desenvolver sistemas ali igual da Autoliv. Você tem ali o próprio Google tentando desenvolver o seu carro aí de forma isolada, mas o Google já deu até umas notícias aí que é capaz de não continuar com o carro, que ele vai fechar parceria com as montadoras, igual ele fez com o Android, né? Fecha parceria com as montadoras e revende só o sistema. Então, basicamente, isso daí. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, o risco. A Autoliv é uma empresa muito redonda. Você vê que ela tem uma receita garantida, que ela fecha um contrato com aquelas empresas ali e dificilmente vai ter dor de cabeça. O contrato de fornecimento de peça ali, dane-se se a distribuidora não está conseguindo vender os carros no mercado. Mas ela tem um risco muito grande, porque como ela lida com segurança, se der uma merda no sistema dela, o negócio pode ruir pro zero, entendeu? Eu falei com vocês no último papo de dividendo, penúltimo, acho, do pedido de falência da Takata. Olha só para vocês verem. Isso aconteceu em 2013, eu acho. Não, 2014, 2013, nós estamos em 2016. Foi em 2015, eu acho. 2015 que deu problema com a Takata. 2014, um ano antes, a Takata era a segunda maior fabricante de airbag. Deu um probleminha nos airbags da Takata e teve que fazer um recall.
E olha só a venda da Takata como que caiu. Despencou as vendas da Takata. E a Takata está passando por séria dificuldade, está até pedindo falência, provavelmente. E aí você vai ver aí, ó, que em 2020, como que a Takata vai diminuir de tamanho. Eles estimam que ela fique só com 10% do mercado, por conta de ter dado esse mole aí na fabricação do seu airbag. Foi uma falha muito grave e afetou muitos veículos e teve que fazer um recall gigantesco, então foi um prejuízo gigantesco para a empresa. É um risco que a Autoliv tem? É um risco muito grande. O cara que entra nas ações da Autoliv tem que saber desse risco. E tem que estar ciente, e tem que acompanhar, porque uma hora ou outra, a Takata deu a merda na Takata. Se você vê alguma notícia desse tipo, meu amigo, não fique esperando a bomba não, já desova logo as ações. Então é uma empresa que tu compra tranquilo, passa pela crise e tal, mas tem que ficar de olho nesses problemas aí de segurança, de alguma notícia nesse sentido. A gente tem aí uma empresa alemã e uma outra japonesa. Provavelmente essas outras empresas aqui devem tomar o lugar da Takata, então estima-se aí que cada uma deve pegar um pouquinho desse bolo aí no mercado. Já estão falando aí que a Autoliv tá para adquirir a Takata. Tá? Eu acho melhor esperar mais um pouco, espera a Takata acabar de dar mais umas reduzidas ali no negócio para comprar mais barato ainda, né? Mas enfim, talvez de repente seja melhor ela comprar agora e já garantir um pedaço de cota do mercado da Takata, que você vê a Takata era a segunda maior, né? Vai cair para a quarta, né? Praticamente vai sumir do mapa a Takata. Então assim, a Autoliv provavelmente tá rondando aí algumas notícias lá no Papo de Dividendo de que a Autoliv, tá rondando alguma notícia nos analistas de que a Autoliv deve estar adquirindo a Takata, então se tiver aí, deve aumentar bastante a receita. Ele já tem um case de negócio montado, ele já tem os produtos tudo pronto e tal, já tem, muitas vezes tem parceria já com os próprios fabricantes ali que a Takata também atende, então pode ser positivo isso daí. Então acho que basicamente era isso daí que eu queria trazer para vocês. Essa daqui foi a ação que eu comprei esse mês. A Autoliv é uma empresa da Suécia com sede em Estocolmo. Estou começando a montar aí devagar. Eu já tinha uma seguradora lá inglesa na minha carteira. Agora estou colocando aí mais essa empresa aí industrial da Suécia também na minha carteira. Já é a segunda aí já na minha carteira. Então devagarzinho a gente vai comprando algumas empresas europeias. Não estou com muita pressa para finalizar esse balanço aí, essa carteira europeia, não. Vou aportando um pouco lá, um pouco nos REITs, um pouco nas ações americanas. Agora eu vou mais devagarzinho. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí mais ou menos o case de negócio da Autoliv, tenham entendido qual foram os motivos que eu usei para comprar a Autoliv, que eu usei assim, na minha avaliação. Mostrar para vocês que é importante fazer uma análise do case de negócio, não só dos números, mas do case de negócio como um todo. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!